Lista de dispensas do Goiás para 2025 com interesse tanto do Vila Nova quanto do Coritiba em contar com jogadores que estão de saída do Goiás para o ano que vem, além do Atlético, do Vila, o Coritiba, o Fluminense fechando também com o Paulo Baia. Eu quero dar minha opinião a respeito desse cenário, quais são os jogadores que estão escanteados hoje dentro do elenco do Goiás e que não continuarão para a próxima temporada. Será que o Regis merece uma outra chance? Enfim, outras saídas já confirmadas, como por exemplo do Johnny Lucas. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo ou se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás. E sim, faça a sua aposta também com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia, com todos os jogos nesta sexta-feira no Campeonato Inglês. Você encontra todas as odds por lá, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? O QR Code aparecendo aqui assim. Então bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre algumas saídas dentro desse elenco do Goiás para a temporada de 2025. Duas atualizações importantes a respeito desse cenário. A primeira delas do André Rodrigues, um abraço para ele inclusive. Peguei essa arte aqui lá do Moché Goiás, convido você a conhecer e se inscrever, se seguir, né, melhor dizendo, o Instagram também do Moché Goiás, que ele garantiu o seguinte: existe um interesse de um clube goiano, segundo o André Rodrigues, em contratar o Regis para a temporada que vem. O jogador já foi até especulado, né, em outros clubes do interior de São Paulo, mas o interesse do Goiás é emprestar o jogador para um clube que tenha um calendário durante toda a temporada. Não só apenas, por exemplo, no estadual, o vínculo do Regis com o clube vai até dezembro do ano que vem. Segundo informações do André Rodrigues, existe o interesse de um clube goiano interessado na sua contratação, né, basicamente o Vila Nova ou o Atlético Goianiense. Da mesma forma, outro jogador também, o mesmo clube goiano interessado em contar com o Regis, também está de olho no Vinícius. Né? Então pode ser o Atlético ou o Vila Nova para a chegada de dois jogadores bastante escanteados dentro desse elenco do Goiás. Sobre o Vinícius, o contrato dele vai até dezembro também do ano que vem. Ele teve até algumas conversas, negociações com o CRB e também com o Cuiabá, mas não evoluíram. Então, neste momento, o Vinícius vai se apresentar, né, inclusive nesta sexta-feira, ao clube e ir treinando aos poucos, né, até encontrar um novo caminho. Então, existe esse interesse de rivais goianos para contar com o Regis e também com o Vinícius. Tá? Nessa última temporada pelo América, o mesmo cenário, muitas lesões, apenas 13 jogos, com uma assistência. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Regis jogou um pouco mais e, sendo honesto com vocês, eu contrataria sim o camisa 10. É importante o Goiás começar a temporada já no Campeonato Goiano tendo uma referência ali para essa posição, não deixar apenas o Rafael Gava, até porque o Gava é um segundo meio-campista e não necessariamente esse 10, com a cadência de jogo, a batida na bola diferenciada, pensar, né, a partida de uma outra forma, não é a função do Rafael Gava. O Regis, eu testaria ele, por exemplo, no Campeonato Goiano, para tentar entender a situação, porque quando ele chega no Goiás, teve aquela lesão, nos primeiros momentos que ele retorna de contusão, ele até jogou bem, aquela assistência, por exemplo, contra a Chapecoense, teve também uma assistência para o Paulo Baia, um jogo contra o CRB, dependendo do cenário, fazendo uma boa pré-temporada, eu tentaria, sendo bem honesto aqui com vocês, testar o Regis novamente, mas não só ele. O Goiás, para mim, precisa trazer um camisa 10 melhor tecnicamente para a próxima temporada. Enfim, pode deixar a sua opinião também a respeito desses dois jogadores. Lembrando, para você fazer a sua aposta é com uma SeguroBet, lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, com jogos nesta sexta-feira. No Campeonato Inglês, vitória do Arsenal contra o Ipswich Town, a cotação de 1,15 a cada real apostado. No domingão, dia 29, tem o Campeonato Inglês também em andamento. Vitória do Manchester City contra o Leicester, pagando 1,32. Vitória também do Tottenham contra o Wolverhampton a 1,62. E vitória do Liverpool contra o West Ham, na cotação de 1,38. Nesse bilhete que eu montei para vocês, ele está numa odd total de 3,40. Se você apostar, por exemplo, R$ 10 e esse bilhete acontecer, volta para você até R$ 34 com a SeguroBet. Não perca essa chance para você apostar, se divertir, colocar ainda mais emoção nos jogos que você acompanha no futebol europeu. Tem a NBA também com uma casa de apostas 100% regularizada em território brasileiro. O link logo aqui abaixo na descrição do vídeo ou o QR Code acima na tela. Combinado?
Seguindo aqui no nosso vídeo, falando sobre outras 3 saídas. A primeira delas envolvendo o David Braz, mesma situação, tem contrato até o final do ano que vem. Segundo informações aí do Moche Goiás, existe um interesse do Coritiba para a temporada que vem. O contrato do David Braz ele é mais curto, vai somente até abril de 2025, ou seja, até o final do Campeonato Goiano. Ele está próximo, sim, de ser reforço do Coritiba. Nessa Série B até começa bem, né, ali no comecinho com o técnico Márcio Zanardi, mas acabou, sei lá, tanto perdendo a postura quanto a forma física. Ficou muito ruim, principalmente ali na reta final do primeiro turno. Tanto é que ele some da escalação titular. Foram 21 partidas, 18 como titular, mas aqui no segundo turno, o último jogo que ele atuou os 90 minutos foi contra o Ituano e muito mal naquela derrota fora de casa. Depois jogou só 5 minutos contra o Santos, mais 5 frente ao Mirassol e foi afastado pelo Wagner Mancini na reta final de ano. 37 anos, um contrato acima de 200, um salário, né, acima de 200 mil reais mensais no Goiás, uma contratação mal feita. Lá no começo da Série B, acabou não vingando. O Johnny Lucas, segundo o André Rodrigues, assinou a sua rescisão na última semana e será jogador da Ponte Preta para o ano que vem. O contrato do Johnny Lucas ia só até o final agora do mês de dezembro, mas como tinha ainda alguns dias, ele precisou assinar essa rescisão amigável para fechar com a Ponte Preta. Nessa temporada foram 12 jogos com uma assistência e na Série B ele jogou apenas uma vez, né? Isso é um absurdo. A última vez que ele ficou no banco de reservas foi ainda no mês de julho. Esse para mim foi o pior jogador que eu vi no Goiás, que eu tinha uma expectativa muito grande. Tá? Eu confesso para vocês que quando o Johnny Lucas foi contratado, eu imaginei que seria assim um jogador, por exemplo, semelhante ao Léo Senna ou até mesmo o Morelli no estilo de jogo. Né? O Johnny Lucas ele tinha uma saída de bola muito interessante lá no Paraná, conseguia driblar, fazer algumas boas jogadas, por exemplo, como o Dieguinho faz no meio de campo, e eu nunca vi um jogador tão duro, né, no meio de campo igual o Johnny Lucas. Incrível, né? O cara parece que desaprendeu a jogar futebol, tem só 24 anos de idade, tomara que consiga recuperar a sua carreira, mas no Goiás muitas lesões, muitos problemas jurídicos para a sua inscrição e pouquíssimo futebol. Daí o Paulo Baia também se despediu do Goiás nas suas redes sociais, vou até mostrar aqui, ó, essa arte também do Moche Goiás. Um abraço para ele, o Paulo Baia agradecendo o Goiás. Ele deve ser jogador do Fluminense, segundo informações do Globo Esporte, né? Não fica no Goiás, o Goiás mais uma vez pagando por esta pão-duragem terrível, burra demais. O Goiás ele tinha a opção de compra até novembro, se não estiver enganado, por apenas R$1 milhão. Tá? R$1 milhão hoje no futebol é como se fosse você ir no supermercado e gastar R$700. É muita coisa? É, mas também não é um valor assim que vai te quebrar, não é muito diferente do que uma pessoa sozinha, com 2, 3 pessoas na casa, vai comprar, por exemplo, até mais, muito mais do que isso. Então, assim, no futebol isso não é nada. E o Goiás, mais uma vez, paga caro, vai sim se arrepender de não ter comprado o Paulo Baia. Tá? R$1 milhão, enfim, esteve sim próximo de um empréstimo, mas o Fluminense deve chegar e adquirir o jogador em definitivo, ou até mesmo um empréstimo, né? Convenhamos, é melhor você emprestar um jogador para a Série A do que na Série B. Então pode deixar a sua opinião a respeito de todos esses jogadores, quem merece uma segunda chance para o ano que vem, quem você acha que faz certo, né, já em rescindir com o clube. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta com a Segurobet a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!